Hyun-sung, o personagem principal, encontra-se caindo de um prédio e está chocado, perguntando-se como ele acabou no telhado. É lamentável, pois ele estava prestes a se formar em breve e passou por tantas dificuldades para alcançar esse objetivo. Ele não consegue entender como tudo isso levou a essa situação. No entanto, uma coisa que ele tem certeza, é que esse é o dia em que ele cairá em um sono eterno. 3 meses depois, dentro do quarto do hospital, parentes de Hyun-sung sugerem à avó que desligue os aparelhos, pois ele foi diagnosticado como uma pessoa em estado vegetativo. A avó fica incomodada ao ouvir isso, pois ela ainda acredita firmemente que seu neto acordará em breve. Embora Hyun-sung possa ouvir tudo o que estão dizendo, a avó mais tarde se aproxima dele, segura sua mão e tenta acordá-lo, perguntando-se como isso aconteceu com ele. Ouvindo sua avó preocupada com ele, Hyun-sung tenta confortá-la, mas sabe que sua voz não pode alcançá-la. Ele está determinado a acordar em breve. No entanto, neste mundo sombrio, não havia nada que ele pudesse fazer. Alguns dias se passaram. Sua avó ainda estava ao seu lado, mas ela estava mais triste do que antes, já que aqueles malditos continuavam dizendo para ela desistir dele, e parecem não entendem que ela nunca vai fazer isso. Ela cuidou dele desde que ele perdeu os pais, então não há como ela desistir dele. Ela ainda acredita que ele acordará. Então, ela pede a Hyun-sung para dar um sinal de que ele está vivo, mesmo que seja apenas uma vez. Enquanto isso, Hyun-sung está desesperadamente tentando fazer seu corpo se mover, mas não consegue. Alguns anos se passaram, ele foi visitado por seu irmão mais novo, que lhe disse que não poderia protegê-lo por muito tempo, porque aqueles malditos que fizeram isso com ele, agora estavam atrás dele. Ao mesmo tempo, sua avó começou a trabalhar em um restaurante para ganhar dinheiro para as despesas do hospital e acabou se machucando. Então ele pergunta ao seu irmão o que ele deve fazer, porque agora ele só deseja que seu irmão tivesse morrido, pois assim eles não teriam sofrido tanto. Chorando, ele pede ao seu irmão que acorde logo e se levante. Enquanto Hyun-sung perdeu a esperança de ficar em pé ou mesmo de morrer por vontade própria, já que ele nem sequer podia chorar. Agora ele está delirando, pensando que tudo isso é apenas um sonho, e que se ele suportar um pouco mais, tem certeza de que acordará. 3 anos depois, ele ainda estava em coma, percebendo que seu irmãozinho Hyunjin não o visitava há muito tempo. Então, ele ouve as enfermeiras comemorando porque sua avó não podia mais visitá-lo, o que significa que elas poderiam aumentar o volume da TV. Ao ouvir que estão tratando sua situação com leveza, ele sente raiva dentro de si. Então, ele se lembra dos rostos de todos que o prejudicaram, incluindo os professores que encobriam aqueles malditos. Se ele tivesse a chance de voltar no tempo, ele os destruiria um por um. Agora, com raiva em sua mente, ele pensa em como lidar com as pessoas que o tornaram assim e planeja fazer isso da maneira mais brutal possível, espancando-os até a beira da morte. Mas isso não seria suficiente, um simples ato de vingança como esse não o satisfaria. Desde o início até o fim, independentemente dos meios e métodos, ele vai fazer um plano para erradicá-los completamente, para que nunca mais se reergam, e tenham que enfrentar ainda mais dor do que ele sofreu. Com isso em mente, ele elabora um plano perfeito que destruirá tudo o que eles têm. No entanto, passaram-se mais 10 anos e ele ainda estava atormentado, sem ninguém ao seu lado, e nada disso importava mais para ele. Então, ele implora a alguém, qualquer um, para terminar com essa vida. E assim, ele abre os olhos, apenas para ser recebido por ele mesmo, falando consigo mesmo. De alguma forma, isso faz se sentir aliviado. Antes que ele possa processar o que disse a si mesmo, percebe que já é manhã e está de volta à sua sala de aula. Ele assume que isso deve ser outro sonho sobre aquele dia. Então, belisca o rosto para verificar se é real, mas para sua surpresa, dói. A simples beliscada na bochecha não o convenceu ainda, então pega sua caneta e se machuca com ela, assim ele tem certeza de que voltou ao passado. Mas antes que possa comemorar seu retorno, sua atenção é desviada para o valentão da turma, ocupado importunando alguém só porque lhe disseram para fazer algo que ele considerou incompetência por parte do outro garoto. Ao mesmo tempo, choque estava estampado no rosto de Yansung, pois ele percebeu que essa situação é o ponto de partida de toda a sua dor. Sem hesitar, ele levantou-se de sua cadeira, e se aproximou do valentão para mandá-lo parar. Agora que a atenção do valentão estava voltada para ele, ele começou a xingar e ameaçar Yansung. Mas antes que ele pudesse terminar suas provocações, Hyun-sung, excitado, conectou seu punho ao rosto do valentão, pois ele voltou aos momentos que tanto desejava. Antes de tudo isso acontecer, somos levados ao dia em que tudo mudou na vida dele. Ele ainda se lembra vivamente do que aconteceu naquele dia. Park Mitchell estava ouvindo a aula sem interesse. Ele era o típico valentão que intimidava seus amigos e adorava o jogo chamado Legend Online. Então, ele decidiu se aproximar de Lee Young-min. Já que Lee Young-min era inteligente, Park Mitchell assumiu que ele era bom em jogos.
E naquele dia, Lee Young-min se tornou o escudeiro de Park Mitchell no jogo. Por causa disso, Lee Young-min, que era o melhor aluno da turma, começou a cair no ranking. E devido às exigências de Park Mitchell de gastar seu próprio dinheiro para comprar itens do jogo, o estresse de Lee Young-min atingiu o ápice. Ele pediu a Park Mitchell que fizesse isso sozinho, e essa foi a primeira vez que ele viu a violência acontecer diante de seus olhos. Ele não queria causar problemas, mas lembrou-se de que Lee Young-min o ajudava gentilmente com seus estudos de vez em quando. Então, ele não podia simplesmente ficar assistindo Lee Young-min ser espancado sem nenhum amigo para ajudar. Mas antes que ele pudesse agir, alguém de seu grupo de amigos o deteve e o aconselhou a não se envolver com Park Mitchell. Ele sabia do que estava falando, mas ele sempre foi bom em esportes e não estava atrás na hierarquia masculina da turma. E o nome de Park Mitchell não o intimidava tanto. Então, ele decidiu enfrentá-lo. Pouco depois, o professor chegou e a situação foi resolvida de forma grosseira. Mas desde aquele dia, a gangue de Park Mitchell começou a assediá-lo implacavelmente. Todos os dias ele era arrastado pela gangue de Park Mitchell, e sem tempo para se recuperar, era espancado até ficar uma bagunça. Mesmo depois da escola, havia dias em que ele não conseguia dormir devido ao bullying. Não havia outra maneira de descrever sua situação senão com palavrões. No entanto, agora que ele havia voltado, todas as coisas que aconteceram seriam diferentes. Ele socou o rosto de Park Mitchell com sucesso, e todos ficaram surpresos, inclusive Park Mitchell, que não conseguia acreditar. Então, quando ele se virou para olhá-lo, Hyun-sung agarrou sua cabeça e a bateu na mesa. Sangue cobria sua boca, e seus colegas de classe não conseguiam acreditar que Hyun-sung era tão feroz. No entanto, ele não havia terminado de ensinar uma lição para aquele idiota. Por isso, Hyun-sung o acertou novamente, pois esse momento, essa situação, estava gravado em sua mente enquanto ele estava em coma. E ele sabia que podia facilmente dominar Park Mitchell, pois sabia que seu estilo de luta dependia apenas de sua aparência física, e Park Mitchell não estava acostumado a levar socos, então era inevitável que ele desmoronasse se perdesse a iniciativa. É por isso que Hyun-sung atacou primeiro, e no momento em que Park Mitchell tenta reagir depois de levar um soco no rosto, Hyun-sung também calcula e agarra seu cabelo, esmagando seu rosto na mesa. Ele simulou essa cena várias vezes nos últimos 10 anos, e até mesmo o próximo movimento, chutar seu rosto e jogá-lo contra a parede. Park Mitchell não sabe o quanto Hyun-sung esperou por esse momento. Então, Hyun-sung não se importa se Park Mitchell será espancado até a morte, pois se ele levantar o rosto, Hyun-sung o chutará, e se ele bloquear com as mãos, ele as quebrará. No entanto, antes que Hyun-sung pudesse causar ainda mais danos, uma cadeira foi jogada em sua direção, o que ele desvia sem problemas. Ele se vira para quem fez isso, apenas para ver um bando de arruaceiros mandando ele parar. Ele pergunta a eles o que farão se ele não parar. E o fato dele não parecer assustado nem um pouco fez Min-Hu pensar se Hyun-sung enlouqueceu. Como Chon-Soo era o mais forte do grupo, ele não hesitou em se aproximar de Hyun-sung. Mas antes que pudessem começar a briga, um dos alunos os informou que o professor estava se aproximando. Portanto, eles decidiram voltar para seus lugares e resolver a situação depois. Mas antes de saírem, Chong-suk ameaçou Hyun-sung, dizendo que ele está ferrado assim que o encontrar depois das aulas. Quando a aula começou, Park Mitchell ainda estava processando o que lhe aconteceu, sem conseguir acreditar no estado em que ficou. Ameaçando Hyun-sung em sua mente, ele começou a pensar em maneiras de lidar com Hyun-sung depois das aulas quando os rapazes se reunirem. Ele assume que ele foi espancado por um nerd apenas porque foi pego de surpresa, e ele não estava planejando intimidar Hyun-sung. Mesmo que Hyun-sung fosse o presidente da turma e interviesse de vez em quando, ele nunca ultrapassava os limites, então ele nunca teve que mexer com ele. Mas agora que Hyun-sung cruzou essa linha primeiro, ele tem certeza de que vai deixá-lo meio morto assim que a aula terminar. Enquanto isso, os outros valentões estão olhando para o relógio, esperando o fim da aula, falando sobre o que aconteceu e pensando por que Hyun-sung agiu como se tivesse apoio. Ainda assim, seja qual for o motivo, eles foram humilhados na frente de todos. Se eles deixassem por isso mesmo, os outros caras também começariam a desprezá-los facilmente. Então, mesmo que os mandem parar, eles decidiram usar essa oportunidade para pisar nele com força, e fazer Hyun-sung nunca mais os olhar com aqueles olhos arrogantes. Pouco depois das aulas terminarem, o professor sai e Park Min-soo levanta-se apressadamente para lidar com Hyun-sung. Mas para sua surpresa, os pés de Hyun-sung já estão voando em direção ao seu rosto, derrubando-o pela segunda vez. Antes que ele caia no chão, Hyun-sung segura sua cabeça para evitar que ele desmaie imediatamente, e diz cara a cara que eles devem continuar de onde pararam. Com isso, Min-soo fica perplexo, pois se pergunta por que Hyun-sung quer lutar com eles. Ao mesmo tempo, os outros valentões se levantam e vão direto para a classe de Hyun-sung, mas assim que chegam, ficam chocados ao ver pessoas se reunindo do lado de fora.
Young Min-Woo percebeu o que estava acontecendo e eles correram imediatamente para a cena. Mas ao chegar na classe de Hyun-Sung, eles ficaram chocados ao ver que o rosto de Min-Chul já estava completamente machucado, e ficaram ainda mais surpresos quando Hyun-Sung os cumprimentou, dizendo que estava esperando por eles. Vendo que ele conseguiu espancar seu colega de classe, Chong-suk investe contra ele, mas mal sabia ele que Hyun-Sung havia simulado essa cena infinitas vezes quando estava em coma nos últimos 10 anos, e não tinha problema em lidar com Park Mitchell. O maior problema que ele tinha era esse cara, Chong-suk. Era fácil bater em Park Min-chul, mas ele não conseguia encontrar uma maneira de vencer esse cara com a força que tinha no momento. No entanto, a resposta é simples: fazer coisas que ele não conseguia pensar em fazer antes. Ele só precisava pegar um pedaço de metal e enfiá-lo na têmpora de Chong-suk, porque jogar limpo é irrelevante, e para alcançar sua vingança, ele não tem motivo nem tempo para ser exigente com seus métodos. Ele segue com outro ataque, pois não importa qual tipo de treinamento Chong-suk tenha feito, ele com certeza não consegue lidar com um soco de ferro. Agora que Chong-suk perdeu a consciência, ele joga o lixo em direção a eles, deixando os outros valentões conscientes completamente chocados. Antes que eles pudessem processar o que aconteceu, Hyun-Sung aproveita a oportunidade para usar todo o seu peso e derrubar Choyan, para que ele nunca consiga reagir ao próximo ataque. E ele não se importa se Young Min-Woo vai atacá-lo por trás, pois é melhor terminar de uma vez por todas com o Choyan do que vencer uma batalha em que está em menor número. Com isso, ele deixa Choyan todo ensanguentado e inconsciente no chão, sem qualquer remorso ou pena. No entanto, ao fazer tanto esforço e lidar com esses caras, ele percebe que seu corpo não está em forma o suficiente para seguir seus planos. No entanto, ele não pode parar aqui, não agora, pois ainda resta um idiota. Enquanto Young Min-Woo estava estupefato demais para se mover, pois estava completamente surpreso pela força de Hyun-Sung, e assumiu que Song era forte o suficiente para estar fora dos alvos dos valentões. Agora que ele testemunhou com seus próprios olhos o Hyun-Sung diante dele, que é como um monstro, ele sabia que não conseguiria vencer Hyun-Sung sozinho. E agora que ele estava dentro do alcance do soco de Hyun-Sung, ele não conseguia nem impedir suas mãos de tremer. Quando Hyun-Sung foi atacá-lo, ele recuou, mas por sorte de Young Min-Woo, o professor chegou e conseguiu interromper a briga antes que seu rosto fosse todo quebrado. Com esse resultado, Young Min-Woo recuperou seu sorriso, pois 3 estavam pior do que ele. Young Min-Woo tinha certeza de que Hyun-Sung estava em apuros. Na sala do professor, o professor repreende Hyun-Sung, dizendo que existem limites, enquanto planeja evitar suas responsabilidades como orientador e colocar toda a culpa em Hyun-Sung. Mas antes que ele pudesse terminar suas ameaças, Hyun-Sung calmamente diz a ele que não há necessidade dele exagerar, porque não é como se este fosse o primeiro incidente de violência na escola. Ouvir isso deixou o professor perplexo. Portanto, Hyun-Sung diz a ele para fazer o que ele sabe fazer de melhor, e usar aquela habilidade dele de abafar o caso sem escalá-lo. Com essa afirmação, o professor reage violentamente, exatamente como Hyun-Sung esperava. Essa é a razão pela qual ele morreu, não apenas por causa do assédio dos valentões. Os adultos covardes, que estavam ocupados fingindo não ver nada, também tiveram grande participação nisso. Ele se lembra claramente de como Yang Shu, o orientador da primeira aula, vivia como um lixo, que nem sequer poderia ser chamado de ser humano. Então, antes que Yang Shu pudesse bater nele novamente, ele o aconselha a baixar a voz. E que se ele não o fizer, não poderá evitar contar aos outros que ele tem recebido subornos dos pais, especialmente dos pais de Young Min-Woo. Mesmo que não seja tão ruim, há outras coisas que ele pode dizer, como por exemplo, um caso com a professora de inglês. Agora que Hyun-Sung vê que suas palavras finalmente entraram na cabeça de seu professor, ele diz a ele para parar de palhaçada e o chama de pedaço de estrume. Na vida anterior de Yan-Sun, depois de suportar o bullying, ele finalmente tomou uma decisão. Ele sabia que não era uma solução tão boa, mas foi procurar o professor pensando que precisava do apoio de um adulto. No entanto, o professor não fez muito, acreditando na justificativa de Park Mitchell de que eles estavam apenas brincando um pouco, e como Hyun-Sung tem uma aparência séria, ele deve ter interpretado isso como bullying. Por esse motivo, eles acabaram resolvendo o assunto assim. Enquanto Hyun-Sung suava como louco, pois sabia o que aconteceria em seguida depois de sair do escritório do professor, devido ao que acabará de fazer, eles estavam tão irritados quanto antes, e Park Min-chul ordena que Hyun-Sung os siga. Pouco depois, Hyun-Sung estava sendo espancado pelo grupo enquanto xingava seu professor, pois ele o decepcionou, pensando que o professor era apenas ignorante e acreditava nas mentiras dos valentões.
No entanto, enquanto estava sendo espancado, ele viu seu professor, e como o professor viu a violência com seus próprios olhos, Hyun-sung acreditava que o professor perceberia a gravidade da situação e definitivamente o ajudaria. Mas suas suposições estavam totalmente erradas, pois o professor apenas fingiu não ver sua situação, e se voltou para o outro lado. Com isso, Hyun-sung percebeu que seu professor, Yang-shu, era um covarde. E ele só descobriu mais tarde que ele também é um canalha que costumava aceitar dinheiro dos pais, e os pais de Young Min-woo eram uma das suas fontes de renda, e ele não tinha intenção de resolver esse assunto desde o início. Depois disso, ele fez o seu melhor para resolver essa questão, mesmo que tivesse que fazer sozinho, mesmo sabendo que não conseguiria vencer essa luta. Balançando o punho, ele lutou para escapar dessa realidade infernal. E naquele dia, a violência foi particularmente intensa. No entanto, com sua retaliação, os pais de Min-woo tiveram a audácia de reclamar do que aconteceu com seu filho, fazendo com que sua avó se desculpasse com eles. Ao mesmo tempo, Young Min-woo o culpa felizmente por causa do que aconteceu, revertendo completamente a situação contra ele, devido à intervenção dos adultos. Era uma área onde ele não podia fazer nada sem seus pais, mesmo no comitê de violência escolar. Ele sofreu a punição sozinho, e a gangue de Park Min-chul passou por sua vida escolar sem problemas. Desde então até entrar em coma, ele percebeu mais tarde que não pode buscar vingança apenas com força física, a intervenção de adultos também deve ser completamente resolvida, para que ele possa se vingar no verdadeiro sentido da palavra. De volta ao presente, com o rosto de Yang-shu cheio de choque com o que Hyun-sung acabou de dizer, ele tenta desprezar a situação, pensando que Hyun-sung estava blefando. Infelizmente para ele, Hyun-sung estava mortalmente sério, enquanto o aconselha a pensar cuidadosamente antes de dizer qualquer palavra a ele daqui para frente. E para tirar todas as dúvidas de Yang-shu, Hyun-sung conta a ele que sabe que Yang-shu foi apresentado aos pais de Young Min-woo por um aluno mais velho da universidade, e que ele cuidava de Young Min-woo antes mesmo de ele entrar na escola. Como recompensa por isso, ele recebia um pagamento mensal. Além disso, ele tem um caso com a professora de inglês, uma mulher casada com 3 filhos, e eles frequentemente iam a um hotel chamado M. Ao ver o rosto de Kim Jong-chul, Hyun-sung sabe que ele finalmente percebeu que ele não está blefando, então ele pergunta a ele se deveria dizer mais alguma coisa. E, como Yang-shu está surpreso com isso, ele não consegue responder, então Hyun-sung continua insultando, criticando Yang-shu por ter levado uma vida tão suja que isso nem sequer é a ponta do iceberg. Se todas as suas práticas ilegais forem reveladas, sua vida como professor será difícil, então ele o aconselha a não considerar suas palavras levemente. E que se ele continuar agindo assim, ele próprio terá que sair desta escola, pois Hyun-sung ainda vai esmagar sua vida, deixando Yang-shu perplexo demais para sequer pensar em responder. Hyun-sung sabe de tudo isso, pois, quando ele estava no 3º ano, os assuntos pessoais de Yang-shu foram revelados. Sua esposa foi à escola, deu um tapa nele, o xingou, e assinou os papéis de divórcio. Mais tarde, descobriu-se que a família de Yang-shu era relativamente rica, e também havia rumores de que tudo que poderia ser chamado de propriedade pertencia à sua esposa. Portanto, se isso for verdade, Hyun-sung tinha certeza de que o caso de Yang-shu será o que mais vai afetá-lo. E é por isso que Hyun-sung estava tão certo de que essa chantagem daria certo. Depois que Yang-shu processou completamente em que circunstâncias ele estava, ele se desculpou com Hyun-sung e perguntou o que fazer. Então, sem hesitações, Hyun-sung disse a ele que, se ele quer calá-lo, deve manter a mesma atitude com a qual ele tem vivido. Essa declaração confunde Yang-shu, então ele pede para que Hyun-sung esclareça. Hyun-sung afirma que ele deve continuar vivendo como um lixo no futuro, e permanecer como um espectador ocioso nos assuntos dos alunos, e enterrá-los quando necessário, mesmo sabendo que está errado. A única coisa que vai mudar, e que agora, ele fará isso por ele e impedirá que esses incidentes explodam, independentemente dos meios ou métodos usados, e se ele seguir as instruções até o dia da formatura, nunca terá seus segredos revelados. Com isso, ele entendeu o que Hyun-sung quis dizer. Como ele é um covarde, ele abaixa a cabeça, dizendo a Hyun-sung que vai fazer o seu melhor. Depois dessa doce interação, Hyun-sung sai do escritório. Agora, andando pelo corredor enquanto pensa em seus planos, ele revela que essa é apenas a primeira carta que ele pensou antecipadamente, e que ele precisa se apressar para a próxima. No entanto, por enquanto, ainda há algo que ele precisa fazer. Enquanto isso, Young Min-woo está tendo um acesso de raiva em sua sala de aula, pensando que ele é o cara, sem perceber que ele é apenas um estrume de ser humano. Ele ameaça Hyun-sung em voz alta, sabendo que ele não está por perto, e tenta agir durão, já que ele sabe que Yang-shu está recebendo dinheiro de seus pais. Ele assume que Yang-shu vai expulsar Hyun-sung. Sendo assim, ele tem certeza de que não terá que se encontrar com Yanson novamente, e não terá que quebrar a cabeça pensando em como lidar com ele,
Porque, para ser honesto consigo mesmo, ele está com muito medo. Mas ainda assim, para evitar que outros façam o mesmo, ele se exalta e joga uma mesa pela sala ameaçando a todos, porque ele acredita ser o predador da escola, e nunca permitirá que seu status despenque. Depois de toda essa atuação durona, ele se senta, ainda pensando ser o cara. Portanto, ele tenta convencer a si mesmo de que o que aconteceu deve ser uma coincidência, e que se ele encontrar Hyun-sung novamente, ele tem certeza de que conseguirá destruí-lo facilmente. Mas antes que ele possa se enganar, Hyun-sung abre a porta e o chama, surpreendendo Young Min-ho imensamente. Enquanto Hyun-sung diz a ele que devem terminar o que estavam fazendo, Young Min-ho percebe que está ferrado. Em seguida, seu rosto se choca com o punho de Hyun-sung, derrubando-o completamente no chão. E assim que ele olha para Hyun-sung novamente, ele vê apenas um demônio se aproximando dele. Mas antes que ele possa reagir, os pés de Hyun-sung já estão em seu rosto, e antes que ele possa desmaiar, Hyun-sung o puxa para mais perto, golpeando-o repetidamente, impedindo de dizer qualquer coisa ou pedir ajuda, o que é impossível para ele no momento. Enquanto Hyun-sung aproveita cada momento disso, Young Min-ho está quase alucinando. Ele esperava que alguém o salvasse. Então, depois de procurar por todos os lados, ele viu Yang-shu olhando para eles pela janela. Ele estava convencido de que isso logo acabaria. Mas, para sua surpresa, Yang-shu apenas fingiu não ver a situação. E para aumentar ainda mais seu desespero, Hyun-sung o aconselha a não esperar nem um pouco de ajuda, pois ninguém nesta escola o ajudará. Há 5 minutos, Yang-shu estava tremendo freneticamente em sua cadeira, ao mesmo tempo estava em profundo pensamento, e por causa do que Hyun-sung acabou de dizer a ele, ele tenta convencer a si mesmo de que este incidente está além de suas habilidades. Claro, a escola não queria que a situação escalasse, mas se ele não punir Hyun-sung adequadamente, os pais das vítimas vão criar um alvoroço com isso. Os pais de Young Min-ho, em particular, nunca vão fechar os olhos quando se trata do filho deles, e como são pessoas ricas que possuem vários complexos residenciais e são figuras conhecidas de Jisan, eles não economizam em apoio financeiro necessário para a escola. A renovação da escola foi recentemente concluída por meio de sua doação. Como seus assuntos são especialmente tratados pelo diretor, não há como negar que a influência deles deve ser forte. Mais do que tudo, o maior problema é que ele também recebeu dinheiro deles. Uma vez que eles começarem a fazer disso um escândalo, mesmo alguém como ele não será capaz de fazer nada. Com todos esses problemas se acumulando contra ele, ele entrou em pânico enquanto pensava em uma solução. Portanto, ele chegou a uma solução para tirar Young Min-ho dessa situação, já que Hyun-sung ainda não mexeu muito com ele. Se ele convencer os pais dele, eles podem ficar de fora deste caso específico. Afinal, aqueles ratos são apenas amigos do filho deles. Se ele encontrar Hyun-sung e pedir para ele, pelo menos, não mexer com Young Min-ho, a situação não será a pior possível. Finalmente, tendo um plano infalível, Yang-shu não hesitou em correr e encontrar Hyun-sung, mas assim que ele chegou à sala de aula deles, percebeu que era tarde demais. Então, quando Young Min-ho olhou para ele apenas fingiu ignorância, porque ele sabe que será o fim para ele assim que seu relacionamento com a professora de inglês for revelado. De volta ao presente, Hyun-sung não havia terminado de lidar com Young Min-ho, enquanto ainda estava enfurecido, porque ele se lembra deles olhando para ele com desprezo, intimidando diariamente ao longo dos 3 anos do ensino médio, e o humilhando. Esses bastardos costumavam culpá-lo, dizendo que ele está nessa confusão porque era fraco. No entanto, vê-los tremendo assim quando ele mal começou o enche ainda mais de raiva, porque agora ele não tem escolha a não ser soltar Young Min-ho para evitar matá-lo instantaneamente. Depois disso, ele voltou para o seu lugar e olhou para o estado de Young Min-ho, apenas para ver o quão idiota Young Min-ho era, e ele fez tudo isso sabendo que se simplesmente não mexesse com Young Min-ho, o resto dos caras poderiam ser resolvidos facilmente. Mas se ele fosse escolher seus oponentes em sua vingança, ele não teria socado Park Min-chel no momento em que voltou. Em vez disso, ele teria escolhido viver uma vida pacífica, evitando aqueles bastardos. No entanto, após passar por sua vida infernal como um paciente vegetativo, ele só sonhava com sua vingança intensa, e este foi o resultado disso. Com isso, Hyun-sung sabe que logo haverá um alvoroço. O diretor, que disse que transformaria a escola em uma instituição de prestígio, fará o possível para puni-lo por este incidente. E dezenas de testemunhas o viram fazendo tudo isso. Ele não será capaz de impedir, mesmo que tente. E se ele não conseguir lidar sequer com a escola, ele não será capaz de sonhar com a vingança que está tentando obter. Portanto, isso é apenas o começo. Pouco depois, a equipe do corpo docente se reuniu, com Hyun-sung sentado à mesa para discutir os acontecimentos. O diretor afirmou que não toleraria este incidente e perguntou aos professores se eles viram os rostos das vítimas, ao que eles responderam que sim. Eles concordaram em punir Hyun-sung por este incidente.
Mas antes que a professora de inglês pudesse continuar sua declaração, Yang Shu, incerto, se adiantou e disse a eles que é verdade que Hyun-sung estava errado, mas por meio de suas observações como professor tutor da seção 1, a causa do incidente foi as vítimas, incluindo Park Mitchell. Ouvir Yang Shu discordar deles deixou o diretor confuso. Ele pede para esclarecer, ao que Yang Shu faz, e explica a eles que há muitos estudantes que dizem que a gangue de Park Min-chel intimida os alunos regularmente. Então ele estava planejando pegá-los em flagrante e puni-los adequadamente. Mas o estudante Hyun-sung deve ter sido incapaz de suportar a intimidação e fez o que fez. Ele acrescenta que o estudante Hyun-sung foi uma vítima antes de ser um agressor. Se eles punirem Hyun-sung assim, estarão fazendo algo que um professor não deveria fazer. Mas mesmo com isso, o diretor diz a ele que uma punição é necessária. Yang Shu não tem escolha senão responder enquanto eles esquentam a discussão. O diretor está fazendo isso porque ele tem plena consciência de que os pais de Young Min-ho não vão deixar essa questão passar. Então, para aliviar a raiva deles, ele deve punir os alunos perpetradores se quiser tornar a escola uma instituição prestigiosa. Ele precisa manter laços estreitos com os poderosos. Portanto, com essa crença, ele decide convocar um comitê de revisão daqui a uma semana, onde eles decidirão como punir Hyun-sung. Ele ordena ao professor que controle esse problema para que os rumores sobre isso não se espalhem. Além disso, ele declara que o aluno Hyun-sung será suspenso até a reunião do comitê de revisão. Após dar as ordens, ele aconselha Hyun-sung a pensar no que fez de errado enquanto não estiver na escola. Depois disso, ele deve comparecer à escola com seus pais em uma semana. Esse resultado só deixou Hyun-sung ainda mais feliz, pois tudo isso estava de acordo com seu plano. Então, ele se levantou e saiu do local, mas antes que pudesse voltar para sua sala de aula, Yang Shu alcançou e explicou que fez o seu melhor e tentou ficar ao seu lado. No entanto, esse gesto patético só fez Hyun-sung rir dele, e pensar ainda menos dele. Ainda assim, Hyun-sung disse a Yang Shu que sabe que ele fez o seu melhor. Ele o questiona sobre saber desde o início que Park Min-chel vinha intimidando os alunos, olhando para ele com desdém, e o aconselha a sempre se lembrar de que, até se formar nesta escola, ele deve fazer o seu melhor em prol de Hyun-sung, independentemente dos meios ou métodos usados. Essa é a única maneira de impedi-lo de falar. E, é claro, ele também vai despedaçar a vida da professora de inglês, se ele falhar, o avisando para não testá-lo. Com isso, Yang Shu não tem escolha senão aceitar seu destino. Hyun-sung seguiu seu caminho enquanto cerrava os dentes, pois, se dependesse dele, ele adoraria destruí-lo ali mesmo. No entanto, Yang Shu não é seu verdadeiro objetivo, então ele não pode descartar uma carta útil imediatamente por causa de sua raiva. Pelo menos, ele precisa dele até estabelecer suas bases na escola. Uma semana a partir de agora é o momento em que ele vem pensando e planejando há uma década. Quando chegar a hora, o diretor ficará surpreso com a situação que se desenrolará completamente diferente do que ele está esperando. Poucos momentos depois, Hyun-sung está caminhando por uma rua em direção à sua casa, um complexo residencial multiapartamentos escandinavo que custaria apenas 50 milhões. Se não fosse pelo dinheiro do seguro que receberam após a morte de seus pais, eles estariam morando aqui de aluguel. Quando ouviu dizer que sua avó teve que vender o lugar para pagar suas despesas hospitalares, foi como se o mundo desmoronasse para ele. Ele costumava pensar que o lugar era simples, mas agora ele só está agradecido por ter um lugar para morar. Hyun-sung então entra em sua casa chamando por sua família, a fim de encontrá-los depois de tantos anos. No entanto, não há ninguém lá para recebê-lo. Ele se lembra de que sua avó costumava trabalhar diariamente nesse horário, e percebe que se quiser ajudar sua família, não tem tempo para ser sentimental. Já é um milagre ter essa oportunidade, então ele não apenas buscará vingança, mas também proporcionará um ambiente bom onde sua avó e seu irmão possam viver confortavelmente. Ainda há uma semana antes da reunião do comitê de revisão, ele sabe que só tem alguns dias para colocar suas coisas em ordem e organizar seus pensamentos. Ele abre seu caderno para listar tudo o que planejou. Com seus planos bem definidos, ele sabe que precisa garantir o território ao redor para estabelecer uma base em 2 anos, e começar a limpar o reduto durante o 2º ano. Para fazer isso, ele precisa atender a 3 condições. A primeira é sua força física, que precisa ser suficiente para derrubar aqueles bastardos que lideram a violência escolar. Ele precisa desenvolver força suficiente para não cair facilmente, embora haja uma maneira de treinar-se. Tem aquele cara, se ele puder contar com aquele cara ao seu lado, isso lhe trará uma enorme vantagem na luta. A próxima condição é bastante semelhante. Os bastardos que ele enfrentará a partir de agora estão conectados a uma vasta associação. Portanto, se ele tiver que lidar com todos eles, ele também precisa ter um grupo de pessoas que compartilhem seu objetivo. E esse é o problema. No momento, ele é apenas um calouro, mesmo que tenha um plano perfeito, não há como se vingar sozinho.
Ele sabe que precisa posicionar-se no tabuleiro do jogo que ele fez, e reunir as pessoas de que precisa. Por último, mas não menos importante, existe um problema que ele só pode resolver porque conhece o futuro. Ele deve ter um respaldo, que possa reduzir todos os problemas a nada a fim de executar os planos adequadamente. De qualquer forma, para resolver o próximo problema do comitê de revisão, a condição prévia é ter um respaldo em um momento posterior. Dentro da delegacia de polícia, um homem de cabelos brancos está causando uma cena por causa da situação em que se encontra, e usando seu status, ele os ameaça. E, apenas para o caso de não o conhecerem, ele se apresenta em voz alta. O policial sabe muito bem que ele é Go Shan-byun, o filho mais velho da construtora Jenny Milan, uma figura poderosa de dizem que pode arruinar suas vidas se fizerem algo errado. No entanto, agora, mesmo ele tem que agir com cautela, já que a empresa está no meio de selecionar uma nova era. Como tal, eles não têm escolha a não ser seguir o devido processo legal, enquanto Go Shan-byun está preocupado por causa do que aconteceu, e está aqui na delegacia de polícia porque um idiota começou uma briga com ele, a qual ele não teve escolha a não ser revidar. E não é culpa dele que aqueles idiotas fossem tão fracos, que tivessem que ser levados para a sala de emergência. Mas ele sabe que se as coisas derem errado, com certeza os idiotas que se opõem a ele vão aproveitar isso, e com isso ele sabe que realmente se complicou desta vez. Ele está levando esse assunto a sério, porque recentemente seu pai fez o anúncio formal sobre o início de uma guerra de sucessão entre ele e seu irmão, cujo resultado determinará quem ocupará sua posição. Uma guerra entre ele, que acabou de se formar no ensino médio, e seu irmão, que se formou em uma prestigiosa universidade estrangeira. Seu irmão até se casou com a filha de uma família prestigiosa há 3 anos. Como tal, seu irmão tem uma posição muito mais firme agora, e se esse caso for revelado publicamente, ele realmente estará caindo no abismo. O policial tentou acalmá-lo, explicando que será desafiador deixar um caso como esse passar, o que deixou Go Shan-byun furioso ao ouvir isso e tentar explicar o seu lado. No entanto, o policial ainda não acreditava nele. Não havia nem mesmo uma câmera de segurança no local do crime. E como ele não tinha nenhuma prova, não tinham nada que pudesse negar o depoimento da vítima. Com isso, ele só pôde desviar o olhar, preocupado com a competição, e ao se virar para olhar para o lado, ele percebeu a presença de um adolescente. Ele se perguntava por que há um adolescente neste lugar, mas, para sua surpresa, o garoto afirma que veio aqui para testemunhar o que ele está alegando. Poucos momentos depois, os policiais suavam como loucos enquanto revisavam a gravação que Hyun-sung entregou. Eles perguntaram a Hyun-sung como ele conseguiu isso, porque, assim como o Sr. Go Shan-byun disse, os espectadores começaram a partir para cima dele, e não importa como eles olhem para isso, foram eles que tentaram iniciar uma briga contra o Sr. Go Shan-byun, que estava apenas passando por ali. Hyun-sung explicou a eles que testemunhou isso por acaso, e percebeu que não havia nenhuma câmera de segurança por perto. Como o depoimento de um adolescente não era o suficiente, ele solicitou as imagens da caixa preta de um carro próximo. Hyun-sung então declara que esse cavalheiro fez o melhor para sair dessa situação, mas essas pessoas foram persistentes, e foi por isso que ele não teve escolha a não ser revidar. Se há algo errado com o que ele fez, é apenas o fato de que ele era tão forte que nocauteou essas pessoas com um único soco, pois isso é claramente autodefesa. Surpreendido por Hyun-sung, Go Shan-byun apoiou sua afirmação, enquanto tinha um sorriso no rosto, porque seu pai acredita que as pessoas devem ser espancadas quando merecem, desde que ele tenha uma testemunha e provas. Não há motivo para ele estar em apuros apenas por causa desse caso. Com isso, o policial declarou que esse assunto está resolvido, e depois que os agressores forem tratados, ele ligará de volta para ele. Ele então tenta salvar a própria pele dizendo que lamentam o incômodo que causaram a Go Shan-byun, e que deveriam tê-lo ouvido e investigado o caso minuciosamente, afirmando que falharam em ser imparciais ao ver o sangue da vítima. No entanto, essa desculpa não foi eficaz para ele, que disse ao policial que isso é problema dele, então ele fará questão de se lembrar do rosto dele, afirmando que ele terá um futuro brilhante pela frente e que deve aguardar ansiosamente por isso. Com isso resolvido, Go Shan-byun e Hyun-sung saem da delegacia de polícia. Ele diz a Hyun-sung que poderia ter se ferrado seriamente se não fosse por ele, e que ele não é alguém que esquece um favor, e dá dinheiro a ele pelo que ele fez, o que Hyun-sung aceita felizmente. Go Shan-byun fica surpreso com isso, porque normalmente pessoas da idade dele relutam em receber uma quantia tão grande de dinheiro. Mas Hyun-sung não apenas procurou pelas imagens das câmeras de segurança, ele até encontrou o vídeo da caixa preta. No entanto, seus pensamentos são interrompidos por Hyun-sung perguntando se ele acha que tudo isso foi apenas uma coincidência. Essa pergunta o confunde, então ele pede para esclarecer, ao que Hyun-sung vai direto ao ponto, e diz que sabe quem ele é e em que circunstâncias ele estava. Ele já estava pronto para nocautear em Hyun-sung, mas antes disso, ele pergunta quem ele é, e Hyun-sung diz que ele é a prova de que isso não foi apenas uma coincidência.
Ele estava confiante em suas informações porque Go Shangbyun era uma pessoa famosa na região deles, e graças a isso ele se lembrou do que está acontecendo agora na construtora Myunjin e em sua família, e sobre como eles viveram até agora e como terminaram. Com esse conhecimento, ele diz a Go Shangbyun que, se ele realmente se sente grato, deve dá-lo 1 hora do seu tempo, prometendo que valerá a pena. Numa mudança de cena, eles estão agora dentro de um café. Hanson mostrou a ele a cópia original da caixa preta para Go Shangbyun, pois ele poderia provar que foi autodefesa usando apenas a segunda metade do vídeo, ele não mostrou a primeira metade. A primeira parte que ele está assistindo é o que aconteceu com Go Shangbyun, uma prova definitiva de que não foi uma coincidência. 30 minutos antes do incidente, 3 homens se reuniram em frente a uma loja de conveniência. À primeira vista, eles podem parecer clientes apenas usando a loja de conveniência, mas mesmo depois de 30 minutos eles não se moveram e permaneceram lá como se estivessem esperando alguém. No momento em que ele chegou ao local, eles iniciaram uma briga descarada com ele, como se estivessem pedindo para serem atingidos. Eles se aproximaram do rosto dele e soltaram algumas maldições. Go Shangbyun tentou manter a compostura, mas acabou dando o primeiro soco. No final, é justo dizer que Go Shangbyun ficou surpreso. Os eventos recentes estão acontecendo como se alguém tivesse planejado desde o início da corrida sucessória. Desde então, apenas coisas ruins têm acontecido com ele, uma após a outra. Com tudo isso, Hyun-sung pergunta a ele, e se tudo isso foi planejado para prejudicá-lo, seja acidentalmente ou intencionalmente? Bater em qualquer um desses seria um problema de gravidade muito diferente. Sendo honesto consigo mesmo, ele estava suspeito, mas não queria descobrir que seu irmão mais novo teria cometido uma ação tão terrível. Com essas revelações, ele pergunta a Hyun-sung quais são seus motivos, enquanto Hyun-sung toma um gole do seu chá, lembrando de todas as coisas que ele sabe sobre a construtora Myunjin. Até agora, a empresa é reconhecida apenas no campo rural, mas com base em seu capital sólido e tecnologia, eles teriam sucesso na construção de apartamentos. Isso se deve à filosofia do presidente Go Myung-jin de que você nunca deve brincar com as casas onde as pessoas vivem. Eles reduzem as margens e aumentam a taxa de conclusão, e posteriormente colocam o nome da construtora entre os grandes conglomerados. No entanto, nesse processo, os 2 filhos desapareceram. A crise começou com Go Shan-suk. A partir desse momento, não muito tempo depois, ocorreu um incidente que abalou as bases de Desi a ponto de até ele, que estava sofrendo com violência escolar, saber sobre isso. Go Shan-suk estava almejando a posição de sucessor e fez todo tipo de coisa, acabando por ser descoberto por Go Shangbyun, seu irmão mais velho. O furioso Go Shangbyun atacou seu irmão mais novo, e com esse golpe, Go Shan-suk ficou permanentemente incapacitado. Furioso com isso, Go Myung-jin anunciou que ambos os filhos eram incompetentes e que ele não entregaria a construtora Myunjin a eles. Isso causou um alvoroço, e em certo momento, desenterrar as atividades dos 2 filhos se tornou algo popular o suficiente para ser postado como memes na internet. Graças a isso, ele conseguiu onde encontrá-lo. De qualquer forma, devido a isso, o presidente Go Myung-jin contratou um gerente profissional, o que levou a construtora a se tornar um dos grandes conglomerados. Sendo honesto em relação à construtora, será bom para o futuro que nada mude. Embora o filho mais velho, Go Shangbyun, não seja tão mau a ponto de eliminar seu concorrente, ele é uma pessoa incompetente com um temperamento ruim. O segundo filho, Go Shan-suk, é uma pessoa maligna que faz de tudo, independentemente da moralidade, para alcançar seu próprio objetivo. É certo que se qualquer um deles herdar a empresa, problemas graves surjam, mas isso não é realmente importante para ele. Para Hyun-sung, a utilidade deles em seus assuntos é mais importante. O que é certo ou errado, ou que tipo de efeito borboleta acontecerá uma vez que o futuro mude, esse tipo de coisa não é problema dele. Ele não se importa mesmo se o futuro mudar para pior por causa de sua escolha nesta vida. A vingança vem em primeiro lugar, e ele só se preocupa com sua família. Com sua determinação, Hyun-sung diz a Go Shangbyun que o ajudará para que ele possa se vingar de Go Shan-suk e para que ele, o filho mais velho, possa se tornar o presidente da construtora Myunjin. Ouvir suas afirmações audaciosas fez Go Shangbyun rir de quão ridículo era, mas antes que ele pudesse questionar a validade de Hyun-sung disse que sabia que havia pessoas que estavam o ajudando nesta corrida sucessória. Mas o que ele achou estranho é que as pessoas que o estão ajudando estão apenas dizendo coisas boas em seu ouvido, enquanto um simples estudante do ensino médio como ele é capaz de decifrar os planos de Go Shan-suk. Então, é óbvio que essas pessoas devem ser informantes de Go Shan-suk. Hyun-sung acrescenta que não está pedindo a ele que acredite, ele só quer uma chance de construir seu relacionamento com base na confiança. Estressado, ele sai e decide fumar um pouco enquanto pensa no que fazer. Mas antes que ele possa fazer isso, é perturbado por um funcionário do café.
Com os olhos vermelhos de raiva, ele manda o funcionário se ferrar, caso contrário, ele vai destruir o café. Enquanto Hyun-sung observa pela janela, em profundo pensamento. Atualmente ele está com Go Chang-byung, alguém que viveu descuidadamente desde que nasceu como filho mais velho da construtora Myunjin. Ele era famoso por ser conhecido como uma bomba relógio que não deveria ser tocada. Mas ele não se aproximou dele porque era uma pessoa justa, mas sim porque ele é moderadamente podre e destruiria seu irmão pelo poder. É por isso que ele determinou que ele era a pessoa adequada para seu plano. Enquanto isso, Go Chang-byung percebe que o que esse moleque disse não estava errado, e em comparação com seu irmão, ele não tem nada. Nesse ritmo, é óbvio que a posição de sucessor será tirada dele. No entanto, nessa situação, é certo acreditar nas palavras de um jovem que ele acabou de conhecer? Então ele se lembra do que seu pai lhe disse, dizendo-lhe que se ele não tem habilidades, então mantenha aqueles com habilidades ao seu lado, sem se preocupar com idade, gênero ou situação. Se ele mantiver aqueles que têm as habilidades de que precisa ao seu lado, ele será capaz de herdar a construtora Myunjin. Ele segue sua intuição e vai até Hyun-sung, ordenando a ele que conte seus planos primeiro. Ele vai ouvir tudo e tomar uma decisão. Enquanto isso, Go Chan-suk é informado do que aconteceu e fica furioso, jogando seu celular no chão enquanto xinga. Ele culpa o modo de pensar antiquado daquele velho. Ele se pergunta por que ele ainda acredita que o filho mais velho deve ter prioridade nos direitos de herança, quando já estão nessa época. Ele tenta se acalmar, pois ainda tem a vantagem. Se nada em particular acontecer, a posição de sucessor será naturalmente dele. Mas antes que ele consiga pensar claramente, recebe outra ligação e fica chocado com a notícia de que sua esposa invadiu o escritório de Hanson. Ao mesmo tempo, Hyun-sung está dizendo a Go Chang-byung que ele precisa estar ciente da realidade para vencer essa corrida sucessória. Ele pergunta a ele quem ele acha mais adequado para ocupar a posição de presidente da construtora Myunjin, ele ou Go Chan-suk. É claro que é Go Chan-suk. Ao contrário dele, que mal se formou no ensino médio, Go Chan-suk estudou administração de empresas em uma prestigiosa universidade no exterior, e se casou com uma família de prestígio assim que voltou para a Coreia. Depois disso, ele instigou que aqueles que ele recrutou deveriam decidir de forma justa sobre o sucessor. Dessa forma, uma estrutura oficial de sucessão foi formada. Nada foi coincidência desde o início. Go Chan-suk se preparou muito para roubar a posição de seu irmão, e como resultado, criou uma posição claramente vantajosa para si mesmo. Exceto pelo fato de que ele, Go Chang-byung, o irmão mais velho, não possui nenhuma vantagem sobre ele. Na verdade, ele tem muitos casos e acidentes como este. Então, quem no mundo o apoiaria? Ouvir todos esses fatos apresentados a ele deixou Go Chang-byung furioso. No entanto, ele não podia negar nada disso, então ele simplesmente ficou calado furiosamente, enquanto Hyun-sung continua afirmando que, mesmo levando em consideração essas diferenças, ele acredita que há chances o suficiente dele vencer. Com essa afirmação, Go Chang-byung se acalma e fica intrigado, então ele pede para esclarecer, ao que Hyun-sung explica que, mesmo quando Go Chan-suk está claramente em vantagem na corrida sucessória, há apenas uma razão pela qual o presidente Go Myung-jin o faria competir por isso, e é por causa do pensamento ingênuo de que o filho mais velho ainda desejará se tornar o sucessor. É por isso que ele pode competir, mesmo que a diferença tenha crescido a ponto da competição em si não ser mais necessária. O presidente Go Myung-jin ainda não selecionou claramente um sucessor, e se esse for o caso, o que acontecerá se Go Chan-suk, que é superior a ele em todos os aspectos, cair para o fundo onde ele está agora? Com essa declaração, Go Chang-byung percebe o que ele está dizendo. Finalmente, eles estão na mesma página. Hyun-sung pergunta a Go Chang-byung o que ele acha que acontecerá se eles tiverem as mesmas habilidades. Quem o presidente Go Myung-jin escolheria entre os dois? É nesse momento que a competição começa. Quando ele estiver no mesmo nível que o oponente, nessa hora, a única força de ser o filho mais velho será a chave que ele nunca poderá inverter. Portanto, se ele deseja vencer a guerra sucessória, ele precisa de 3 coisas. A primeira é o background, e ele já perdeu nesse aspecto. Enquanto Go Chan-suk estava ocupado fazendo alianças com famílias prestigiosas de Jisan por meio de casamentos, ele estava ocupado fazendo conexões com pessoas inúteis no distrito da Luz Vermelha. O segundo é a reputação, que não precisa ser explicada. A reputação de Chang-jun como idiota de Jisan é conhecida. Resta a terceira coisa, habilidade. Enquanto Go Chang-byung estava se divertindo com mulheres e aproveitando o álcool, Go Chan-suk estava provando seu valor por meio de realizações nos negócios. Go Chan-suk não precisa ser especial, porque qualquer coisa que ele faça será melhor do que o que Chang-byung faz, o que deixou Go Chang-byung irritado ao ouvir isso, mas como eram todos fatos, ele só podia olhar para o lado. Então Hyun-sung afirma que a partir de agora eles vão reverter essas 3 coisas, então eles voltam a discutir a primeira coisa, o background. Ele pergunta o que eles devem fazer para reverter isso,
Porque não é como se ele pudesse se casar com uma família prestigiosa como Go Chan-suk imediatamente, nem pode obter tal autoridade ou influência do nada. Eles têm que pensar da maneira oposta para fazer isso. Eles têm que separar Go Chan-suk de sua esposa, porque uma vez que o apoio de sua esposa, a figura-chave no background, desapareça, Go Chan-suk voltará para a mesma linha de partida que eles. Com esse plano, eles estão prontos para começar. Alguns momentos se passam, e agora os irmãos estão dentro de um prédio com seu pai. Go Chan-suk está se desculpando pelo que aconteceu, ao que o pai, Go Myung-jin, aceita suas desculpas, chamando-o de bastardo patético, e Myung-jin olha para ele com desprezo. Ele diz a Chan-suk que entrou em contato com seu sogro, e esse velho pai dele disse que iria lhe dar uma lição para que as coisas não chegassem ao ponto do divórcio, e a esposa de Chan-suk pediu para avisar a ele que ficará afastada por um tempo, pois irá observar como ele vai consertar as coisas. Ao ouvir como seu pai baixou seu orgulho por ele, Chan-suk estava prestes a se desculpar novamente, mas Myung-jin já tinha chegado ao limite, pois já havia lembrado várias vezes a eles que, se o homem brinca demais com seu negócio, o que murcha é a família. Então, se ele for brincar com uma programadora, ele deveria fazer isso como solteiro, como seu irmão Chang-byun. Ele também lamenta ter mimado a criação de seus filhos. Depois disso, ele confronta Chang-byun, perguntando por que ele estava indo e voltando da delegacia de polícia, o que Myung-jin tinha certeza de que Chang-byun continuaria a afirmar que era inocente, como costumava fazer. No entanto, ele não esperava que Go Chang-byun já tivesse planejado subverter suas expectativas. Porque antes de tudo isso acontecer, no café onde ele ainda estava com Hyun-sung, Chang-byun ficou animado ao perceber que tinha que procurar os pontos fracos de Chan-suk e apontá-los para o pai, ao que Hyun-sung lhe disse que não funcionaria, ele tem certeza disso. Porque quando estava em coma, ouviu um documentário sobre Go Myung-jin, e o presidente Go Myung-jin sabia de tudo que seus dois filhos estavam fazendo, e é claro que ele também sabia que Go Chan-suk estava tramando para derrubar seu irmão mais velho. No entanto, o presidente disse que isso também era uma forma de resolver as coisas, e como tal, ele não impediu Chan-suk. Com isso, Hyun-sung sabe que Go Myung-jin não prioriza a conduta ética como critério para selecionar o sucessor, mesmo que a vida privada e a conduta do sucessor fossem um pouco questionáveis, ele ainda o escolheria. Ele queria alguém que pudesse contribuir para o desenvolvimento da empresa acima de tudo. Por isso, Hyun-sung está certo de que o coração do presidente Jin não estaria inclinado a escolher um filho, só porque ele começou a expor todos os erros do outro. Go Myung-jin preferiria colocar um gerente profissional no comando. E se a aparência decepcionante de Go Chan-suk permanecer a mesma, trazendo seu inimigo para o mesmo nível que ele não lhe dará a chance de se tornar o sucessor. Portanto, Go Chang-byun precisa demonstrar uma atitude condizente com a posição de presidente. Ele deve provar que mudou. An-sung diz a Chang-byun o que fazer. Com isso, Chang-byun se desculpa com seu pai e promete que tomará cuidado para que algo assim não aconteça novamente. E como ele sabe que isso não é suficiente para tocar o coração de seu pai, ele reforça suas palavras inclinando a cabeça, afirmando que, independentemente do motivo, foi errado para o filho mais velho da empresa Myung-jin causar um problema desse tipo. A partir de agora, ele será consciente de sua posição e pensará antes de agir. Portanto, ele pede ao pai que repreenda ainda mais Chan-suk pelo que seu irmão fez. Com essa ação, os dados foram lançados. Surpreendentemente, para Chang-byun, seu pai diz a ele que ouviu que foram eles que começaram a briga com ele, mas ele fez o possível para evitar a luta. Myung-jin diz algo que nunca havia dito a seus filhos antes, dizendo a Chang-byun que ele agiu bem ao resolver o problema, e que está orgulhoso dele. Depois disso, os irmãos estão do lado de fora do escritório de seu pai, enquanto Chan-suk não consegue evitar amaldiçoar, e dizer em voz alta que não sabe quem contou a localização do hotel para sua esposa, mas se ele pegar aquele desgraçado, ele o despedaçará. Ele olha em direção a Chang-jun. No entanto, suas ameaças não são ouvidas por ele, pois Chang-jun está simplesmente chocado com o que acabou de ouvir de seu pai. O mesmo pai que costumava ser sempre rígido reconheceu. Ele até deu um tapinha em seu ombro, o elogiando por ter agido bem. Agora que ele experimentou isso em primeira mão, ele está determinado a continuar agindo assim a partir de agora. Momentos depois, Chang-jun está dentro de seu carro com Hyun-sung. Ele então agradece a ele por seu conselho, graças a isso, ele foi elogiado por seu pai. Agora que ele acredita que as palavras de Hyun-sung são legítimas, ele pergunta o que deve fazer para se tornar o presidente, porque ele vai ouvir tudo o que ele disser. Hyun-sung responde, dizendo a ele para não se empolgar demais, pois tudo o que eles fizeram foi trazer Chan-suk de volta à linha de início em termos de histórico. Para se tornar o presidente, ele precisa vencer nas outras duas frentes. Hyun-sung tem alguns planos, mas é difícil executá-los no momento. Portanto, ele diz a Chang-byun para entrar na empresa como um funcionário menor e aprender como as coisas funcionam. Quando chegar a hora certa, ele lhe dirá o plano.
Chambyun questiona isso a princípio, mas como testemunhou o conselho de Hyun-sung funcionando perfeitamente, ele aceita de bom grado. Ele até declara que fará qualquer coisa que ele lhe pedir para fazer. Agora que Chambyun está cooperando voluntariamente com ele, sem fazer perguntas, ele lhe diz que há mais uma coisa que ele quer que ele faça. Chambyun imediatamente pergunta o que é. Então, Hyun-sung pergunta se ele se lembra da conversa que tiveram no café, e que estão trabalhando juntos porque ambos têm coisas que desejam um do outro. Em troca de ajuda, Chambyun prometeu realizar seu desejo. Chambyun diz para ele simplesmente dizer o que é, porque não há nada que ele não faça por ele. Ao ouvi-lo dizer isso, Hyun-sung fica encantado e lhe diz o que ele deseja. No dia seguinte, o comitê de revisão já começou. A mãe de Young Min-ho, Kim Sunja, dá um tapa em Yang-shu e o chama de bastardo. Por ter deixado alguém bater em seu filho, ela está mais do que disposta a humilhá-lo. E se ele não expulsar o bastardo que fez isso, ela garante que o demitirá. Ele responde que entende. Com isso, ela o deixa, enquanto Yang-shu está tendo uma crise existencial agora, ponderando o que fazer. Ele então vai convencer Hyun-sung a se desculpar para evitar ser expulso, dizendo que é a única maneira de minimizar sua punição. Mas Hyun não quer fazer isso. Ele acrescenta que entende que a mãe de Young Min-ho está pressionando. No entanto, ele pergunta se ele prefere que ele revele seu passado obscuro ou sua traição à sua esposa. Com isso, ele entende que, se Hyun-sung cair, ele cairá com ele. Pouco depois, Yang-shu entra na sala do comitê de revisão, onde o diretor já está conversando com a mãe de Young Min-ho. Ele garante que tem a situação sob controle. Em seguida, Yang-shu se senta na cadeira designada para ele, pensando que está condenado, pois não haverá lugar para ele em Jisan, quer seja como marido adúltero ou como professor corrupto. Agora, ele só pode se perguntar o que fazer com todo o dinheiro que economizou. No entanto, todos os seus pensamentos voam para longe quando ele vê o homem que estava com Hyun-sung. Em seguida, a reunião do comitê começa e, para informar a todos sobre o que exatamente aconteceu, o conselheiro do agressor, Yang-shu, é solicitado a explicar o ocorrido. Sem perder um único momento, ele se levanta e explica que a causa desse caso é muito clara, e que os valentões desta escola, incluindo Young Min-ho, começaram a assediar seus colegas de classe. Ele declara que é um caso absurdo, no qual o agressor está sendo tratado como vítima. Ele tinha certeza de sua decisão porque, antes de tudo isso acontecer, ele reconheceu o homem que estava com Hyun-sung, e tinha certeza de que era o homem que viu no Distrito da Luz Vermelha, o que significa que o guardião legal de Kim Hyun-sung é o filho mais velho da construtora Myunjin. Quando viu a lista dos presentes, ele pensou que era uma pessoa diferente com o mesmo nome. Go Chambyun é um magnata, enquanto os pais de Young Min-ho não podem nem se comparar a ele. Muitas perguntas surgiram em sua mente, perguntando como um homem assim se tornou o guardião de Hyun-sung. Mas, como é um homem comprometido e ganancioso, ele sabe que não tem tempo suficiente para pensar sobre isso, porque o importante agora é encontrar uma maneira de sobreviver. Ele é o único aqui que sabe quem é o verdadeiro Go Chambyun, então essa é a sua única chance de mudar de lado. No presente, o diretor não consegue acreditar no que Yang-shu disse, então ele pede a ele que esclareça, e conte precisamente o que aconteceu para evitar mal-entendidos. Ele obedece e diz que, por muito tempo, estava recebendo muitos relatórios afirmando que o grupo de Park Manchu estava assediando seus colegas de classe. No começo, ele os repreendeu adequadamente para que não fizessem mais essas coisas, mas com o passar do tempo, o assédio deles piorou. Há alguns dias, Park Mitchell estava intimidando outro aluno e Hyun-sung, que estava assistindo, tentou impedir. Ao olhar para Hyun-sung, ele entendeu que deve vender sua história ao máximo de suas capacidades. Assim, com o coração, ele conta que Hyun-sung pediu a eles para parar, afinal, eles eram colegas de classe, e ele tentou detê-los com intenção pura. Mas Park Min-chul chamou seus amigos e começou a ameaçar An-sung. O professor se voltou para todos, tentando convencê-los a pensar sobre isso, perguntando se eles podem ficar parados quando alguém tenta prejudicá-los. Porque o aluno Hyun-sung estava apenas se protegendo, o incidente envolvendo o aluno Young Min-ho segue a mesma lógica. Depois de chegar para ajudar Min-chul, o aluno Young Min-ho atacou o aluno Hyun-sung enquanto ele tentava se defender. Para não ser espancado novamente, o aluno Hyun-sung não teve escolha a não se reagir. Ele sabe que talvez tenha ido um pouco longe, mas mesmo depois de saber o que exatamente aconteceu, se eles apenas punirem o aluno Hyun-sung, eles se tornarão adultos desprezíveis que ignoram o problema fundamental do bullying na escola. De repente o diretor começa seu discurso sobre a atitude dos alunos, e com essas poucas palavras, a situação se inverteu, fazendo Young Min-ho e sua mãe sorrirem como se já tivessem vencido. Em seguida, o diretor continua seu discurso dizendo que todos são alunos da escola brilhante, e parte seu coração terrivelmente ter que escolher quem fez algo errado, mas a punição é necessária para evitar que um incidente como este aconteça novamente.
Eles devem descobrir o que exatamente aconteceu e punir o agressor adequadamente. E devem fazer isso para ajudar a imagem dos estudantes que lhes foram confiados. Ele então pede a eles para ouvir o aluno Young Min-ho sobre o que aconteceu, pois o depoimento da vítima deve ter mais peso. Sem hesitar, como se tivesse nascido para essa situação específica, Young Min-ho começou a contar a eles tremendo com trauma da lembrança. O que ele vivenciou é completamente diferente do que aquele professor acabou de dizer. Porque, quando ele passou por lá, tudo que viu foi Hyun-sung espancando Mitchell, que já estava caído. Ele perguntou aos outros estudantes e eles disseram a ele que Hyun-sung começou a socar sem motivo algum. Eles podem conseguir outra testemunha para validá-lo. Enquanto Hyun-sung não conseguia acreditar na audácia desse Young Min-ho, ele continuou dizendo que era um fato que Kim Hyun-sung foi quem começou a briga. Ele está apenas passando quando viu seu amigo sendo espancado, e correu na direção deles, mas sem hesitar Hyun-sung o atacou. É claro que ele tem certeza de que Hyun-sung foi ameaçado, já que muitas pessoas se aproximaram dele, mas Min-chil estava em tão mau estado que eles não tiveram tempo de pensar em como Hyun-sung se sentiria. Honestamente, ele não entende por que um professor colocaria toda a culpa neles, e isso é apenas parte do que Hyun-sung fez. Porque depois que o professor repreendeu Hyun-sung, ele não sabe se foi isso que o irritou, mas ele voltou a procurá-lo e o espancou mais uma vez. Depois de contar tudo isso, ele pergunta se é realmente culpa dele, enquanto cobre seu sorriso com as mãos. E, para convencer ainda mais a todos, a mãe de Young Min-ho se adianta e usa sua habilidade de atuação ao máximo. Ela pergunta como isso pôde acontecer, tal violência ocorrendo na escola. Como ela pode aceitar isso? O incidente ocorreu com o meu filho hoje, mas amanhã pode acontecer com outros alunos, pode acontecer com os filhos de vocês. Diante dessa situação, nós como pais não devemos simplesmente ignorar o ocorrido, mas sim tomar medidas para punir o valentão responsável. Essa atitude é apoiada por outros pais, que compartilham a crença de que nada pode justificar o ato de agredir alguém de forma tão cruel e feroz. Consequentemente, uma onda de apoio se forma em torno de Young Min-ho, por ter sido a vítima do bullying. Ela continua dizendo que a comunidade de pais deve se unir para enfrentar esse problema, e promover um ambiente seguro e respeitoso para todos os estudantes, pois só através dessa solidariedade, eles poderão enviar uma mensagem clara de tolerância zero ao bullying, criando um espaço onde cada aluno possa se sentir protegido, valorizado e livre para aprender, crescendo sem o medo da violência ou do abuso, para finalmente atingir o seu potencial máximo, o potencial que todos os pais esperam que seus filhos alcancem. Após o seu discurso, todos ficaram ao lado de Young Min-ho. Enquanto isso, no hospital, os três valentões estão passando tempo acreditando que Hyun-sung está sendo prejudicado agora por causa do temperamento da mãe de Min-ho, uma mãe super protetora que se descontrola se algo acontecer com seu filho. Eles têm certeza de que ela não vai deixar as coisas fáceis depois de ver o rosto do filho daquele jeito. Min-chul teve uma ideia brilhante, como se ele não tivesse acabado de receber a surra de sua vida. Agora ele tem a audácia de pensar que, se Hyun-sung não for expulso, ele o perseguirá até que ele chore e implore misericórdia, e se Hyun-sung for expulso, ele o perseguirá para pedir indenização. Com isso, eles estão pensando em um futuro em que terão vida fácil, sem perceber o que os aguarda. De volta à reunião do comitê de revisão, Go Chambyun expressa seu desprezo. Agora que está irritado, ele não hesita em xingá-los e diz para falarem sobre o que realmente aconteceu, chamando-os de tudo quanto é nome. Ele pergunta se todos vão ignorar isso ou se realmente não sabem de nada, e se não acham que um demônio com cara de humano planejou tudo isso. O diretor fica irritado com isso e ordena que ele não chame o aluno de demônio, mas Go Chambyun não se importa e pergunta ao diretor como ele deveria chamar um demônio, se não de demônio. Ele pessoalmente investigou o grupo de Park Min-chul e sabe que eles estão assediando, roubando e espancando os outros alunos. Eles são bastante conhecidos, tão famosos que não há uma pessoa que não os conheça por aqui. Ele pergunta ao diretor por que ele está tentando encobrir sua bagunça. Será que ele é tão estúpido, ou recebeu um suborno daqueles bastardos? Ele sabe que várias ambulâncias vieram para a escola porque aqueles caras do grupo Park Min-chul foram espancados. Mas tudo isso aconteceu porque Hyun-sung estava tentando se defender. Seu conselheiro também mencionou que eles devem investigar o problema fundamental desse caso, dizendo: sejamos honestos, quando éramos jovens, não ficamos parados quando aquele tipo de valentão nos batia? Ouvindo tudo isso, a mãe de Young Min-ho não pode deixar passar em branco, então ela o xinga e pergunta quem ele pensa que é, já que ouviu dizer que Hyun-sung nem mesmo tem pais, então quem diabos ele é para falar daquele jeito? Go Chambyun só pode sorrir, pois sabe que vai arruinar toda a carreira dessa mulher em poucas frases. Momentos antes de tudo isso acontecer, dentro do carro, Hyun-sung pede a ele para se tornar seu tutor legal, porque, para derrotar um inimigo com muitas coisas, ele também deve ter muitas coisas.
Entre as coisas de que ele precisa, há uma coisa que ele só pode obter de Chambyun, e isso é poder. Hyun-sung decide ser honesto com ele e diz que planeja causar muitos problemas na escola, não apenas algumas escaramuças menores que são comuns na escola, mas acidentes grandes o suficiente para causar problemas legais. E todas as vezes que isso acontecer, ele espera que ele o apoie e o ajude a resolver o problema. Com ele às suas costas, Hyun-sung tem certeza de que, pelo menos em Jisan, ninguém será capaz de tocá-lo. E se ele conseguir fazer isso corretamente por ele, e mostrar algo que possa satisfazê-lo, ele promete que, não importa o que precise fazer, ele o tornará o presidente da construtora ou talvez algo ainda maior do que isso. Ele responde dizendo que não precisa se preocupar com isso, pois é ótimo nessas coisas. Não importa o que ele faça, seja bater em alguém ou qualquer outra coisa, não será um problema. Com isso, ele se apresentou para todos como tutor legal de Hyun-sung e o filho mais velho da construtora Myungjin. E assim termina a primeira parte desse manhwa. Se vocês gostaram deste vídeo e querem uma segunda parte, comente abaixo com a palavra Sung, curta, e se inscreva. Até o próximo vídeo.